Antes de passar algumas fotos que preparamos, que registramos ali, eu quero compartilhar algo daquilo que vimos e ouvimos a respeito do histórico Rio Jordão. Sem dúvidas, o Rio Jordão, um rio de grande importância religiosa, que está situado na Palestina, formando o Talveg, que quer dizer caminho do Vale do Jordão. E ele é a fronteira natural entre Israel e a Jordânia, passando também por parte da Síria. A palavra Jordão significa bebedouro, ou aquele que desce. As suas águas doces são aproveitadas para a agricultura e também para o consumo humano, tanto do lado de Israel como do lado da Jordânia. O Rio Jordão ele nasce na encosta do Monte Hermon. Aí está a sua cabeceira, viu? E ele passa pelo lago Ulé e segue depois até o mar da Galileia para finalmente desaguar no Mar Morto. O rio tem aproximadamente uma profundidade máxima de 5,20 metros, 5,30 metros o máximo, e a largura 18 a 19 metros, e na sua maior parte do seu curso, o rio se encontra abaixo do nível do mar, chegando a 390 metros abaixo deste nível ao desembocar no Mar Morto. E a extensão total do Rio Jordão é de 200 quilômetros. O Rio Jordão é um dos mais importantes do Oriente Médio. Possui grande significado histórico, sendo um dos locais mais antigos do mundo em que foram localizados vestígios de ocupação humana. A característica principal do Rio Jordão é o seu progressivo aumento de salinidade à medida que avança para o Mar Morto. De fato, ele penetra doce no lago de Tiberíades, mas saliniza a partir daí até chegar ao Mar Morto, que chega a ter 25% mais, ser mais salino, 25% do que o grande lago salgado dos Estados Unidos. Logo, a salinidade é 10 vezes maior que dos oceanos. Devido ao intenso uso de suas águas para o consumo humano e para as atividades agrícolas, o rio teve sua vazão original reduzida em 90%. Além disso, os níveis de poluição são bastante elevados, especialmente após o Mar da Galileia. E falando da importância histórica, o povo de Israel atravessou o rio a seco, segundo o livro de Josué, capítulo 3, e o verso 17. Também foi atravessado a seco por Elias e Eliseu. Por intermédio de Eliseu, segundo a Bíblia, houve 2 grandes milagres no Jordão. Número 1, a cura de Naamã, por ter mergulhado 7 vezes no rio, em obediência à ordem do profeta, e também ele fez flutuar o ferro de um machado. Está escrito em 2 Reis 5,14 e 2 Reis 6, versículo 6. No Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, versos 5 e 6, está escrito: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui o texto fala a respeito do trabalho do ministério de João Batista, batizando ali no Rio Jordão. E lá em Mateus 3, versículo 13, está escrito que então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. De acordo com os evangelhos, João desenvolveu seu ministério
as suas pregações nas proximidades do Rio Jordão, exatamente no lugar aonde Cristo foi batizado. Por ter sido o rio em que João Batista batizou Jesus, hoje no local chamado Yardenite, que quer dizer Pequeno Jordão em hebraico, é possível viver o ritual de batismo conforme ocorria nos tempos de Jesus. Há várias formas de ser batizado dentro da sua própria religião naquele lugar. Há até como alugar túnicas, aquelas batas brancas, para reproduzir com maior fidelidade a cena bíblica. E não é raro ver no local diferentes grupos evangélicos e católicos organizados por nacionalidades, acompanhados por seus líderes religiosos e sendo batizados nas águas por imersão, outros com mergulhos proféticos, etc. Inclusive, o nosso grupo também fez a mesma coisa. A maioria deles foram batizados ali nas águas do Jordão. Eu e minha esposa não podemos fazer por motivo de saúde, mas eu aproveitei para fazer o registro fotográfico. E agora eu vos convido para que com muita atenção vocês vejam as fotos que fizemos ali na nossa estadia naquele lugar. E o meu desejo é que todos vocês sintam a mesma emoção que nós e todos aqueles que têm a oportunidade, o privilégio de visitar aquele lugar, sem dúvida, todos sentem. Bem, este é o Monte Hermon e aí está a cabeceira do histórico Rio Jordão. Aí está a Dona Rosa, minha esposa, feliz, alegre, pelo privilégio de estar neste lugar, contemplando estas maravilhas. Até uma cachoeira produzida pelo Jordão, próximo à cabeceira. É como estamos dizendo, um rio muito lindo em toda a sua extensão. Muito lindo e muito importante para toda esta região, tanto para o consumo humano como para o cultivo da agricultura toda. Ela é alimentada, regada com as águas do Rio Jordão. Aí está um ancião que nos acompanhou nesta viagem, minha esposa entre as bandeiras de Israel, e aí estamos nós, felizes, alegres e agradecidos a Deus. Contemplamos pessoas sendo batizadas ali no lugar que já indicamos, Yardenite, que quer dizer Pequeno Jordão. Possivelmente foi o lugar aonde o próprio Cristo foi batizado por João Batista. E é neste lugar que todos querem, ao passar por ali, querem ter experiência também de serem batizados, não ter um mergulho profético como as diferentes pessoas. Esse é o nosso grupo, nosso pequeno grupo, que foram batizados ali. Aí está o Bispo Elvi oficializando a cerimônia do batismo. Isto foi muito, muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Nosso coração, ele salta de alegria. Aí está um grupo bem maior de pessoas sendo batizados. Um grande número de pessoas